como o Luizão trouxe aí essa bomba, né, do Sampaoli, que está aí no Flamengo, como já era esperado, né? Jorge Jesus não deu certo, então foram para o outro plano, que era o Sampaoli. E, ô, Luizão, para você gostou desse reforço? Você acredita que vai ser bom para o Flamengo? Bom, Fábio, como eu disse já naquela live que eu participei, o São Paulo não é um nome muito que me agrada, não. É um técnico que não fez o bom trabalho do Sevilha, né? Sevilha que hoje luta para permanecer na primeira divisão da Espanha. E, assim, o Flamengo hoje tem alguns problemas no meio campo. A gente já conhece o jeito do São Paulo de jogar, que é naquele esquema todos pro ataque e a defesa que fica em segundo plano, né? Não sei, vamos ver. O Flamengo precisa fazer uma gordura nesse início de brasileiro para não poder passar problemas nesse Brasileirão de 2023, né? Agora já estreando esse domingo contra o Coritiba no Maracanã, né? Vamos ver se os 3 pontos vai sair. É um bom jogo, né? Verdade, viu? Bom jogo para o Flamengo, né, mostrar qual vai ser, né, a ideia dele nesse ano. Porque perder para o Maringá, um time de Série D, é uma coisa que não dá para entender, né? O time do Flamengo acabou sendo surpreendido, né? Foi uma das zebras que aconteceu aí na Copa do Brasil. Para mim, a maior foi essa do Flamengo contra o Maringá. O Maringá jogou muito bem, inclusive, era para ter feito até mais, principalmente no segundo tempo. Mas, por nível assim, de time também, em competições, foi uma zebra gigantesca. E para você, Marinha, você gostou dessa contratação aí do São Paulo no Flamengo? Ou você acredita que não vai mudar muita coisa? Então, não sei, viu, Fábio, porque assim, eu não, eu gosto do estilo de jogo ofensivo, tal. Na verdade, não do São Paulo, eu gosto de estilo de jogo ofensivo. Só que é o que o Luizão aí falou, cara. Ele é meio kamikaze, assim, né? Quando ele tava no Santos, o Santos chegou a perder aí de 5-1 do Ituano. Então, ele é uma montanha russa, cara. Então, não dá para saber, assim, com relação ao que ele fez no Atlético Mineiro, também não foi um trabalho lá grandioso. No Santos, até você pode dizer que foi um trabalho de razoável para bom. Mas, enfim, não é um técnico também que inspire muita confiança no sentido que, por exemplo, igual como o Abel Ferreira, né, cara? Um cara assim de trato, de palavra, é um cara que se ele receber qualquer outra proposta melhor, ele vai, ele é muito volúvel. Então, enfim, não é um técnico que me agrada, não. Eu não curto o jeito dele administrar. A única coisa que eu tiro de bom é realmente que ele joga pra frente, que ele é um cara que quer mandar no jogo, que gosta de toque de bola, mas enfim, eu acho que o que vem junto no pacote não me agrada, não. Eu não sei. Me agrada como palmeirense, que eu acho que não vai dar certo, mas enfim, eu não gostaria dele pro Palmeiras, não. Ah, tá certo. A opinião do Luiz Gustavo Marini falando sobre o Sampaoli, né, no Flamengo. Ô, Lembrando que o Fábio, Sampaoli treinou, né, o Santos, conseguiu aquele vice-campeonato, né, naquele título do Flamengo, que disparou na frente, mas o Santos fez uma boa campanha, e também treinou o Atlético Mineiro, né. Não foi assim tão bem, mas também passou pelo Galo. Pode falar, Luizão. o São Paulo, no último trabalho dele no Sevilha, a goleada que ele sofreu foi marcado foi pro Atlético de Madrid do Simeone, né? Um treinador que tem muita fama, todo mundo fala que ele é retranqueiro, mas um treinador que joga nos espaços do adversário, né? O São Paulo é um treinador que as suas equipes dão espaço, acabou levando de 6-1, né? Então, o São Paulo fez trabalhos, foi campeão da Copa América pelo Chile, fez uma boa Copa do Mundo aqui no Brasil, fez uma boa campanha na Sul-Americana de 2011 pelo Universidade do Chile, né? Foi aí que ele acabou despertando interesse de vários clubes. Mas é um treinador que não é equilibrado, né? As equipes que eu gosto de ver, equipes equilibradas. Boas defensivamente e boas ofensivamente. Se não tem esse equilíbrio, vai fazer muitos gols e sofrer muitos gols, igual as equipes do São Paulo vem levando, né? Foi no caso do Atlético Mineiro. No campeonato de 2020, um time que fez muitos gols e levou muitos gols também. Mas para você, Luizão, o Flamengo, ele ainda pode ser considerado um dos favoritos ao título, porque tem um timaço, né? Ao lado do Palmeiras é o melhor time aí do Brasil.
mas ainda tem essa turbulência aí, troca de técnico, agora é outra filosofia. Sampaoli tem um jeito totalmente diferente do Dorival e também do Vitor Pereira, que são os técnicos mais recentes aí que treinaram o Flamengo. Então, vamos ter várias mudanças ali, inclusive também no time titular. Bom, o Flamengo, para mim, a questão negativa do Flamengo hoje é a diretoria. O Marcos Braz está sendo mantido como vice-presidente de futebol, é complicado, né? Fez escolhas erradas, né? Começa ali com o Domenech, auxiliar do Guardiola. Só tinha treinado um time na carreira que era o New York City. Depois chega o Paulo Souza. O Rogério Ceni, que estava bem, acabou sendo demitido. Chegou o Renato Gaúcho. Entendeu? Eu acho que ele inventa mais por conta, como o Luiz falou, essa questão. Aí tem que ser estrangeiro, entendeu? Ele não vê a qualidade do técnico, só vê essa questão. Pô, se tá dando certo o estrangeiro, eu vou no estrangeiro. Então, para mim, essa é a questão negativa do Flamengo hoje. Como a gente já disse do Sampaoli, vamos ver como que ele vai se comportar. É um técnico totalmente diferente do que foi o Dorival, do que foi o Vitor Pereira. É um técnico que não é equilibrado, é um técnico que foca no ataque e deixa a defesa como segundo plano. Mas ainda vejo o Flamengo como candidato ao título. Vamos ver como vai ser esse início de Campeonato Brasileiro. Mas ainda vejo, por conta do elenco, o Flamengo brigando pelo título do Brasileiro de 2023. Para mim também, briga pelo título, ali ao lado do Palmeiras, do Atlético Mineiro e do Fluminense, mas vamos ver aí como que vai ser nesse campeonato do Flamengo, e é um time também muito bom, tem elenco muito bom, mas vem sofrendo muito nesse início de campeonato aí, com essa turbulência chamada Marco Bros. Oi? Só apontar um seguinte, todo mundo fala assim, a mídia, eu vejo, pô, até eu posso comandar esse Flamengo com esse elenco. Não é qualquer um que comanda o Flamengo com esse elenco. A gente já viu já, se o cara for bom mesmo, o cara dá resultado igual foi o Dorival Júnior. Quando o cara não é lá essas coisas, não dá resultado igual foi o Vitor Pereira, Paulo Souza e também o Domenech. E o Renato Gaúcho também, que não ganhou nada no Flamengo, né? É que o Renato Gaúcho, ele teve um aproveitamento interessante, só que não foi campeão, né? Se ele fosse campeão da Libertadores, eu acho que ele seria mantido pro ano seguinte. Só que não foi campeão, né? E também ficou aquela fala dele, com um time milionário eu sou campeão, aí também acabou queimando ele. Mas mesmo assim é um bom treinador. Para você, Luizão, como que você vê o Peixe nesse Campeonato Brasileiro? Concordo com o que o Rodolfo disse, né? Não é de hoje que o Santos já vem com más gestões, né? Tem o José Carlos Pérez, tem o Modesto Roma. O Andrés Rueda deu uma coletiva ontem que eu achei meio inusitada. O Santos passa por um momento bem complicado, né? Mesmo com a vitória contra o Blume na Sul-Americana, contra o Botafogo na Copa do Brasil, ainda é pouco. É pouco pelo que o Santos vai ter na temporada, né? Ele falou que o Santos vai entrar para ser campeão brasileiro, vai brigar pelo título. Pô, tá enganando o torcedor. Melhor você jogar real, falar, a gente tem elenco para tentar permanecer na primeira divisão, que eu acho que vai acontecer. Acho que hoje, falando hoje, o Santos vai brigar para permanecer na primeira divisão, né? Isso já acontece no Campeonato Paulista. 3 edições seguidas que o Santos briga para permanecer na primeira divisão paulista. A última vez que aconteceu isso foi em 2020, que o Santos conseguiu avançar, treinado pelo Gisaldo Ferreira, mas foi eliminado pela Ponte Preta nas quartas de final. Então, nesse Campeonato Brasileiro, eu vejo o Santos brigando para permanecer na primeira divisão. Eu queria saber sua opinião, Luizão. Como que o Galo vai fazer nesse Campeonato Brasileiro? Se ele chega ali para brigar pelo título ou vai ser mais questão de Libertadores mesmo? Vejo o Atlético favorito sim pelo Brasileirão, só que indo lá das Copas, né? Até porque começou mal a Libertadores, né? Diferente de todos os outros brasileiros que estrearam na competição, estrearam fora de casa, o Atlético perdeu em casa, no Mineirão, para o time do Libertad. E é um time, assim, que está no processo de início de trabalho com o Koundé, perdeu poucos jogos na temporada, mas perdeu jogos importantes, né? Que foi esse para o Libertad. É um time que tem muita dependência do Hulk. O Atlético é um com o Hulk e outro sem o Hulk, né? Um time que contratou vários jogadores importantes. Depender só de um jogador fica meio complicado, né? E a gente vê, quando não tem o Hulk, o Atlético tem um desempenho totalmente abaixo. Quando tem o Hulk, o Atlético dá resultado. Foi assim na Copa do Brasil, que saiu perdendo para o Brasil de Pelotas. Foi assim também na decisão do Campeonato Mineiro. Então, o Atlético é um sem o Hulk e outro com o Hulk. Então,
Mesmo assim, vejo o Atlético favorito pelo título brasileiro, só que olhando as Copas com um olhar melhor, né? Até por conta do início dessa edição de Libertadores. Exatamente. E para você, Maline? Não, é isso aí que o Luizão falou, é perfeito. É estranho até a gente falar isso, porque o Atlético tem um bom, se você ver no papel, um excelente elenco. Talvez, Com certeza. até com mais opções até que o Palmeiras. Mas os caras não estão encaixando. Esse trabalho do Cudê não está sendo um trabalho, né, assim, na altura do elenco do Atlético. Foi campeão mineiro, mas, poxa, o mineiro ainda fica atrás do Carioca em nível de competitividade. É difícil você tirar alguma coisa do Campeonato Mineiro, assim como o Campeonato Gaúcho, mas por conta do elenco do Atlético, eu ainda acredito que o Atlético possa brigar pelo título. Então, começando por você, Luizão. O Fluminense, ele pode sonhar ainda com um título brasileiro ou é melhor ele ficar nas Copas ou então vai brigar por Libertadores? Eu acho que é um time para Copas. Um time para Copas. O brasileiro veio também ficando ali entre os 6 primeiros. Só que é o seguinte, acho que duas coisas podem atrapalhar o Fluminense nessa reta final de 23. Primeiro é o sistema defensivo. Os times do Diniz nunca tiveram um sistema forte defensivo, né? Uma equipe mais experiente, tem um Marcelo que com a bola nos pés, sensacional, só que sem elas deixa muito a desejar. Tem ali um Felipe Melo que fez uma grande final contra o time do Flamengo, mas a idade chega para todo mundo, né? O Felipe Melo não vai conseguir jogar 38 jogos seguidos, até por conta de cartões também, rendimento físico, mas essa é a primeira parte que eu vejo que pode atrapalhar o Fluminense nesse ano de 23. O outro é se o Diniz for para a seleção. Se o Diniz estiver com o time encaixado e receber uma proposta for para a seleção, quem que vai chegar a comandar? Até mudar a filosofia de jogo, porque eu não vejo nenhum treinador do Brasil fazer o que o Diniz vem fazendo, assim, com esse toque de bola que começa do goleiro e termina até o atacante. Aí ia ter que mudar totalmente o estilo de jogo no meio de um campeonato brasileiro, no meio de uma Libertadores e também de Copa do Brasil. Realmente seria difícil, né? Você mudar com o carro andando aí é meio complicado, mas como você disse, o Fluminense é um time que tem mais caras de Copas do que pontos corridos. Acredito que não vai aguentar, uma hora vai pesar. Já é um time também que tem jogadores experientes, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas o Diniz vem fazendo um belo trabalho realmente. Para você, Marino, como que tá aí o dinizismo do Fluminense nesse ano? Então, né? É isso aqui que a gente está fazendo, essas projeções. Eu estava vendo hoje o canal do Barulho, que vocês devem conhecer, um cara que fala de São Paulo. Fanático. E dizendo que ano passado ele participou desse mesmo exercício que a gente está fazendo aqui no canal lá do Bolívia, no Camisa 21. E, cara, deu tudo errado no final do ano, porque normalmente a gente se baseia no que a gente vê nos estaduais, certo? Sim. Assim, o que a gente vai fazer? O que a gente tem para analisar e a projeção, com certeza, vem daí. Não tem outro daí. Não tem outro modo de... Não tem outra coisa para se falar. Realmente, no Carioca, eu até arrisco dizer que hoje o Fluminense, até abril, está jogando o futebol mais bonito do Brasil. Né? O Palmeiras tem um time consolidado, tem um técnico maravilhoso, ganhou um campeonato que, ao meu ver, é no mínimo umas 3 vezes mais difícil que o Carioca. Mas, assim, futebol de ver o Fluminense melhor, não, mas pelo menos plasticamente mais atraente. Eu vi a final as duas finais, do Paulista e do Carioca. O Palmeiras jogou bem, foi bem envolvente, massacrou lá o Água Santa, mas o Fluminense jogou, cara, colocou o Flamengo na roda, né? Jogou muito, muito mesmo. Então, hoje, eu coloco o Fluminense como um candidato a título. Claro que tudo isso que o Luizão falou procede, né? Tem lógica, mas assim, eu não posso deixar de colocar ele como um candidato ao título, sim. Claro que tudo isso vai depender de se um time cai numa Copa, se, por exemplo, como falou, o Diniz vai para a seleção, que eu acho um absurdo, né? É muito engraçado ver essa hipocrisia da imprensa, e eu vi caras falando que o Abel
Eu não quero que ele vá, quero que ele continue no Palmeiras. Seleção, para mim, é segundo plano. Mas o Abel não está preparado para ir para a seleção. O Abel está campeão de 2 Libertadores, de tudo que você já sabe, e o Diniz está preparado. Ganhou um Carioca na carreira dele inteira. Cara, eu não nada contra o Diniz, acho que ele é um cara, faz um trabalho bacana, gosto dele. Acho que esse jogo dele demora mesmo para ser assimilado, mas é um estilo que, se assimilado, pode dar muito certo e o futebol ficar mais bonito de se assistir. Então, acho legal, nada contra o Diniz, mas eu só estou falando da hipocrisia, né? Um técnico que foi campeão de tudo não está pronto, e um que foi campeão de um Carioca tem que ir para a seleção. Mas, enfim, mas pode acontecer dele ir, e aí já é uma outra, né? Como você falou, carro andando, vou ter que procurar um outro técnico, o trabalho inicia do zero, aí a gente não quer. Aí a análise vai pro vinagre, né? Porque começa um trabalho, enfim. Tem todas essas variáveis que o futebol apresenta. Mas hoje, eu considero o Fluminense aí, junto com... Depois a gente vai falar, né? Clube é clube. Né? O Palmeiras, Flamengo, que apesar de tudo tem um elenco muito forte. Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e o Fluminense, acho que os candidatos ao título. Palmeiras, para mim, é o time mais pronto, né, para ser campeão brasileiro. Só que é o seguinte, vejo o Palmeiras nesse ano indo para o caminho das Copas. Eu não vejo o Palmeiras fazendo força para ser campeão brasileiro, igual fez ano passado. Só que se o Palmeiras estiver igual 2018, o Palmeiras estava em Libertadores, Copa do Brasil, com a chegada do Filipão. Se o Palmeiras for fazendo pontos importantes, estando lá na primeira ou segunda colocação, claro, aí o foco vai acabar sendo o Campeonato Brasileiro. Mas de início vejo o Palmeiras indo para as Copas, mas entrando no Campeonato Brasileiro como, para mim, o grande favorito, o super favorito, até na frente de Flamengo e também do Atlético Mineiro. Para você, Luizão, como que vai o timão do Fernando Lázaro para esse Campeonato Brasileiro? Olha, eu não acho que o Fernando Lázaro vem fazendo um trabalho ruim. Só que falta soluções, né? Falta ele tentar saber o que ele vai fazer ali, né? Quando não tem o Renato Augusto, né? Como disse vocês aí, o time é um com o Renato Augusto e outro sem o Renato Augusto, né? Até quando tem o Renato Augusto, como disse o Luiz, o Renato Augusto não consegue terminar os 90 minutos, né? Então, essa é a questão que tem o Corinthians nesse ano. O Juliano até poderia ser esse cara, só que o Juliano, minha opinião, né? Até vendo futebol, os grandes momentos do Juliano foram ao lado de outros meios-campistas. No Inter, em 2010, ao lado do Alessandro. No Grêmio, ao lado do Douglas. E também alguns momentos no Corinthians, ao lado do Renato Augusto. Então, eu acho que falta soluções para o Corinthians com a ausência do Renato Augusto. Mas vejo o Corinthians brigando por uma vaga na Libertadores. São Paulo, que jogou bem no segundo tempo contra o Tigre, né, na Sul-Americana, venceu por 2-0, mas acabou empatando, né, com o time do Ituano em 0-0 no Morumbi, jogando muito mal. Para mim, foi uma das piores partidas do São Paulo, né, neste ano. Acredito que nos últimos anos, né, o São Paulo contra o Ituano foi um jogo muito ruim, de ambas as partes, né. Se o Ituano tivesse time um pouquinho melhor, tinha até conseguido a vitória, que teve chances reais ali de fazer o gol também. Mas o São Paulo realmente é um time que é uma incógnita gigante. A gente, quando pensa que ele vai deslanchar, ele acaba voltando, né, para o início e acaba perdendo para times que ninguém espera. E aí fica mais um ano sem título, como foi nas 2 últimas temporadas, com exceção, na verdade, na última temporada, né, com exceção de 2021, que ganhou o Paulista, mas depois sofreu ali para se manter na Série A no Brasileirão e acabou tendo a demissão do Crespo. E aí por aí vai, aí chega o Rogério Ceni depois. E não vem fazendo bons campeonatos, né? A gente encheu os olhos, chegou na final da Sul-Americana no passado, acabou perdendo para o Del Valle. E esse ano o São Paulo também vem muito mal, né? Um desempenho muito ruim. Tanto que o desempenho é melhor fora de casa do que no próprio Morumbi. O São Paulo já nos últimos 3 jogos não fez nenhum gol dentro de casa, né? A torcida vai lá, apoia. O São Paulo não balançou as redes jogando no Morumbi. Começando por você, Luizão. Como que você vê o tricolor paulista aí nesse Campeonato Brasileiro? Um time também que, assim como o Botafogo, também não tem um time titular definido. Bom, Fábio, o São Paulo já há anos está tentando cavar a vaga na Série B, viu? Você conhece muito bem aí, 2017 né? Foi um ano muito terrível, tanto o São Paulo quanto o Santos, viu? Mas Sim. O Santos vem no Campeonato Paulista. Vejo que o São Paulo brigando pelo meio de tabela, não vejo mais que isso.
Eu acho, na minha opinião, que o período Rogério Ceni como técnico de São Paulo já se encerrou para mim. Acho que não está dando mais liga, os jogadores não estão comprando mais a ideia dele, até por ser um técnico bastante difícil de lidar internamente, né? Eu vejo que o Rogério Ceni ele acha que ele é o goleiro ídolo do São Paulo. São coisas diferentes. Como goleiro, é o grande ídolo. Pode ser até considerado o maior ídolo da história do São Paulo. Mas como técnico, está ainda nesse início de carreira como técnico e ainda tem que colocar os pés no chão. Mas eu acho que o Rogério Ceni como técnico do São Paulo, acho que já deu o que tinha que dar. Mas vejo o São Paulo terminando no meio de tabela. E se for mais longe, para mim vai ser uma surpresa até por conta desse início de 2023.